Por que temos a ânsia de continuar vivendo e seguindo em frente? Por que nós não só desistimos? Por que eu tô aqui? Primeiro que tem um pessoal que ainda vai chegar aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra cada um, mas cada um vai chegar em um momento. Mas basicamente, é isso. A gente vai ter 3 vidas assim que o experimento começar. E a gente não pode perder elas. Se a gente perder 2 vidas dessas 3, a gente fica corrompido. Significa que a gente vai começar a, sei lá, atacar os outros. Eu não sei mais o que. Mas o ideal é que vocês não devem morrer. De preferência, andem em trios. A gente recebeu as informações de que hoje a gente não deve ainda pegar diamante pra estabilização do experimento, tá? Enfim, eu acho que o ideal é um trabalho em equipe agora em algum nível, então cada um pode se atribuir uma tarefa, se quiser, eu não sei. O meu primeiro instinto foi o de buscar recursos o mais rápido que eu pudesse, pra me proteger e conseguir me manter viva. Só que o das outras pessoas, bem, elas preferiram se juntar em trios pra buscar refúgio e recursos em conjunto. Quando eu me dei conta, eu já tava sozinha, no meio de uma chuva vermelha. Isso é impossível, não é? Eu não lembro como eu vim parar aqui. E o único que parece entender um pouco mais sobre a nossa situação é o Pecanha. Mas tudo que eu consigo sentir é que eu preciso sobreviver. E parece até que essa chuva de sangue vem como um aviso, um tipo de presságio. Como se já fosse esperado que esse experimento vai ser um banho de sangue. Mas é impossível que isso tudo seja real. Não pode ser que algo assim exista em qualquer parte do mundo. Então eu encontrei aquele que explicou algumas coisas pra gente, o Pecanha. Com os dois sozinhos, a gente resolveu se juntar e ir atrás de outras pessoas. Ele é uma incógnita. E apesar de eu ter me sentido feliz por ter visto alguém no meio daquela tempestade carmesim e ter sido acolhida, no fundo eu sinto um pouco de receio sobre ele. Não demorou muito pra que a gente encontrasse de fato outras pessoas, mas tudo continuou confuso pra mim. Sem saber o que fazer, eu saí sem ser percebida em busca de mais recursos e pessoas diferentes. Mesmo que o Pecanha tivesse aconselhado que todos andassem acompanhados, ficar sozinha me traz um certo conforto. Mesmo aqui, nesse lugar estranho onde acontece um experimento que eu não entendo. Então eu encontrei o Dolly, que não demorou muito pra me convidar pra fazer parte do grupo dele com a Nina, com o Pietro e com o Luix. A Nina, ela é adorável, o Pietro é extremamente atencioso, mas o Luix, ele não pareceu gostar tanto assim de mim. Numa tentativa de ajudar meus novos aliados, eu ofereci parte dos meus recursos, mas o Luix pareceu levar essa atitude como algo hostil. Eu não entendo realmente como ajudar ele seria algo ruim, mas pra ele eu acho que eu parecia um pouco convencida demais, talvez. Enfim, aquele lugar batizado por eles como bar passou a ser um local de grande movimentação e tráfego de pessoas, com sempre alguém aparecendo pra conversar ou até mesmo trocar recursos.
Tudo parecia tranquilo, até a noite chegar. Criaturas conhecidas como Phantoms começaram a atacar de maneira gradativa, e algumas pessoas começaram a ficar mais tensas e preocupadas. Com o medo de ficar vulnerável demais caso eu perdesse uma vida, eu resolvi colocar meu plano em ação. Apesar de fraco e com muitos furos, era a única coisa que eu tinha em mente. A primeira pessoa que eu decidi conversar foi o Shogun, alguém extrovertido e destemido que eu senti que podia me ajudar em momentos de dificuldade. De maneira cautelosa, eu tentei explicar que eu tinha algo a ver com uma poderosa entidade, conhecida principalmente por ser a deusa da lua e da noite. Eu realmente não sei de onde veio essa ideia, mas eu senti que fazia sentido usar isso. Ainda mais pelo fato das noites serem um momento mais perigoso naquele experimento. Minha proposta era de que, caso ele fosse fiel a mim e me ajudasse quando fosse o momento certo, ele ia receber a benção da lua. E foi bem nesse momento que tudo começou a dar errado. O Intro, uma pessoa que já tinha perdido uma das vidas, acabou perdendo outra. Era óbvio que aquilo significava. Ele estava corrompido. Shogo, num momento de empatia e coragem, logo demonstrou sua vontade de ajudar Intro e dar uma vida pra ele. Mas a minha declaração tinha sido assertiva. Caso a minha confiança fosse traída, até mesmo algo ruim podia acontecer. A ideia era de que só pelo fato dele acreditar em mim, ele já estaria sendo abençoado. Mas no momento que a sua fé fosse depositada em outra coisa ou em outro alguém, bom, o nosso acordo já não ia valer mais. Então, um ataque repentino começou e quando a gente menos esperava, a gente foi alvo de um grupo raivoso de Phantoms e, eu não sei, tudo aconteceu muito rápido. E eu tava desesperada, eu tentei nadar pra longe e fugir, mas eu não fui ágil o suficiente e eu acabei sucumbindo pras criaturas. Confusa, eu acordei no bar. Eu ainda tava viva, mas eu tava completa. Parecia que uma parte de mim tinha sido quebrada pelo som estridente que aquelas criaturas emitiam e que soava como um alarme na minha cabeça. Eu não consegui processar todas as informações de uma forma clara, mas eu entendi que o Pietro queria dar uma de suas vidas pra mim. E eu não entendi porque ele teria qualquer motivo de fazer aquilo, mas eu obviamente aceitaria de bom grado. Se não fosse por Luix, que se mostrou muito contra essa decisão. Mas ser contra não foi o suficiente. Suas próximas palavras foram tão afiadas e me machucaram tão profundamente quanto as garras dos Phantoms. Segundo ele, eu não pertencia ao grupo e era somente alguém que chegou depois. O desprezo na voz dele era cortante e eu nem mesmo entendi o porquê daquilo ter sido algo tão incômodo de se escutar. Eu só queria pertencer a algum lugar. Isso é tão errado assim. Por que todo mundo formou grupo e foi embora sem mim? Por que eu tô sempre sozinha? Por que todo mundo me esquece? E num acesso de fúria e frustração, eu soltei as primeiras palavras que vieram na minha cabeça pro Luix. Você está permanentemente amaldiçoado. Vendo o meu estado fragilizado, Pandolino se solidarizou e se ofereceu pra me dar uma vida dele. Será que ele realmente se importava tanto assim comigo ao ponto de preferir perder uma parte de si próprio em prol do meu bem? Ou isso só fazia parte de algum plano? Então, tudo pareceu completo de novo. A troca tinha sido feita e agora o Pandolino era a pessoa que tava com uma parte de si faltando, mas eu tava me sentindo bem outra vez. E eu acho que é isso que importa. Feliz e me sentindo um pouco mais segura, eu conversei com o Pandolino e expliquei pra ele sobre a bênção da lua. E mais uma vez eu falei como ele seria recompensado caso fosse fiel a mim e que a sua atitude tinha sido algo bom. Tudo o que ele precisava fazer era continuar depositando sua fé em mim. E então tudo ficaria bem. Mas logo em seguida eu vi o Shugo oferecendo sua vida pro Intro, que não aceitou, já que ele já tinha recebido a ajuda do Azulod. E apesar de eu entender que ele é uma pessoa benevolente, a sua atitude ia contra tudo que eu tinha falado pra ele há poucos minutos. Ele tinha traído o acordo, então não tinha nada mais justo do que revogar a bênção que ele tinha recebido. As próximas noites não foram mais fáceis, muito pelo contrário. As nossas perdas só aumentaram, e o sentimento de desamparo e desespero começava a se espalhar. E, enfim, o Luix finalmente sentiu o peso das minhas palavras. Eu não sei como ele se sentiu, ou se ele sequer se deu conta de que talvez as minhas palavras realmente tivessem algum impacto.
Mas não demorou muito pra que ele viesse conversar comigo e se resolver. Só que, mesmo com as suas tentativas chulas de tentar se explicar e se justificar, eu ainda não podia voltar atrás com as minhas palavras. E eu nem sei se isso teria algum efeito. No fim, pra evitar maiores problemas, a gente concordou em ceder com uma trégua. E decidimos que a gente tava bem. Ou pelo menos, essa era a imagem que a gente queria passar. Tá num lugar estranho, em um experimento desconhecido, onde você pode se corromper e virar algo misterioso e potencialmente perigoso, já era ruim o bastante. No fim do dia, a prioridade era que a gente sobrevivesse, mesmo com nossas diferenças. Luix também comentou sobre as diferenças que ele tinha com o Intro, que aparentemente foi o responsável pelo fato dele ter perdido uma vida. Só que eu não consegui saber de mais detalhes, porque o Pecanha apareceu outra vez e convidou a gente pra ajudar a começar a construir uma base pros sobreviventes. Pra ser honesta, a ideia não parecia ser a melhor de todas, porque concentrar todas as pessoas estáveis num lugar só podia ser algo bem perigoso no futuro. Mas ainda assim, eu resolvi aceitar, já que eu me sentia um pouco perdida e sem um objetivo concreto. Por conta da situação que eu tinha passado, eu me dei conta. Se eu posso perder a minha vida a qualquer momento e perder tudo que eu tenho, nada vale a pena. Então, por que eu devo continuar adquirindo mais e mais? perdi tudo. Pecanha rebateu, dizendo que se eu não viver, não muda nada. Porque ou eu nunca tenho nada pra sempre, ou pelo menos eu tenho algo em algum momento, mesmo que eu perca depois. Distraídos com o processo de construção, a gente abaixou a nossa guarda e a gente nem notou o perigo iminente ao nosso redor. Até o momento que minha maldição se concretizou por completo e ceifou a vida do Luix outra vez, fazendo com que ele ficasse corrompido. Numa tentativa desesperada de devolver uma vida pra ele e fazer com que o processo de corrupção parasse, todo mundo foi até ele, só que a noite caía outra vez e a ameaça dos Phantoms se tornava real mais uma vez. E assim, a Nina teve outra vida ceifada, também se corrompendo. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu me sentia em estado de choque e, apesar de tudo acontecer tão rápido, meu cérebro tratava tudo em câmera lenta. Eu devo dar uma vida pra Nina? Eu devia, não? Ela é alguém com quem eu me importo e ela é uma pessoa que se importa comigo. Ou pelo menos eu acho que ela se importa. Mas eu tenho que me priorizar, mesmo que eu seja egoísta. Eu sei que o máximo possível de sobreviventes é o ideal. Só que no fundo, eu sinto que quem deve prevalecer, acima de todos, custe o que custar, sou eu. Eu devo ser a minha prioridade. Mas enquanto meu corpo se encontrava paralisado pela situação, o Dolly agiu mais rápido e conseguiu dar sua vida pra Nina, salvando ela. E o Luix, por sorte, também foi salvo pelo Nick. E dessa vez, pelo menos, eu tive a oportunidade de hesitar de um jeito que eu não perdesse nada. Mas eu sei que daqui pra frente as coisas só tendem a piorar e tudo vai ficar mais difícil.